No livro do profeta Abacuque, nós encontramos 5 situações em que a maldição vem sobre o homem. Então nós podemos dizer que são 5 ais sobre os homens, sobre o mundo. Se a alma de uma pessoa vai sofrer ou não, depende de suas atitudes, da sua obediência a Deus. Este é o caminho que leva à disciplina e ao sofrimento humano. O livro do profeta Abacuque, no capítulo 2, a partir do versículo 6, há 5 ais sobre os caldeus. Lembramos que os caldeus eram povos idólatras. Eles não seguiam o Deus verdadeiro. Portanto, representa um mundo incrédulo, mau e perverso. Representa os corações humanos, maus e perversos. Vamos ler os 5 ais sobre os homens, maus e perversos. O primeiro é no versículo 6. Ai daquele que acumula o que não é seu, e daquele que a si mesmo se carrega de penhores. A primeira coisa é acumular aquilo que não é honesto, não é verdadeiro. São aqueles que se enriquecem por meio da desonestidade. Então, há maldição sobre estes. Não pense que, por acumular muitas riquezas, que haverá alegria e felicidade para a sua alma. Pelo contrário, se as riquezas forem irregulares ou desonestas, trarão maldição sobre si mesmos. O segundo ai está no versículo 9. Ai daquele que ajunta em sua casa bens maus adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das guerras do mal. Estes são os que confiam em riquezas e pensam que, por serem ricos, estão seguros. Veja que é para pôr um lugar alto o seu ninho. Ninho faz nos lembrar aves do céu. Quem lê Mateus 13 sabe que as aves do céu estão relacionadas ao maligno. Portanto, este é um pensamento maligno que faz a pessoa ter a ilusão de que a riqueza vai livrá-lo do mal. Pelo contrário, se ajunta coisas ou bens mal adquiridos, negócios mal feitos, desonestidades, mentira e engano, levam à maldição. A palavra ai está relacionada à dor na alma, à ira, à inquietação, ao mal-estar espiritual. No versículo 12 do capítulo 2 de Abacuque, diz assim: ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Fundamentar significa nós buscarmos a origem dos nossos pensamentos. Quando nós fundamentamos o nosso parecer, a nossa palavra e o nosso sentimento fora da palavra de Cristo, fora da rocha, nós ficamos violentos. Por isso, a cidade é edificada com sangue. Significa violência. A violência pode ser usada de país contra país, de povo contra povo, de pessoa contra pessoa. Através da violência e do fundamento da iniquidade, da mentira e do engano, muitos crescem, muitos se tornam famosos, muitos enriquecem. Mas o que haverá sobre eles é maldição. Por isso, muitas vezes são noticiadas más notícias sobre estes que estão no auge da fama e da riqueza. Por quê? Porque há um ai sobre eles, há uma maldição sobre eles. No versículo 15, nós temos o quarto ai. Ai daquele que dá de beber a seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Dar de beber a seu companheiro significa falar palavras de si mesmo, conselhos carnais e induções e palavras que enganam. Veja que mistura a bebida e embebeda para contemplar as vergonhas. Há pessoas que
são iradas e ficam iradas com as palavras de alguém, com as palavras e os conselhos que recebem. Lembre-se que a palavra é como bebida. E misturar bebida significa misturar os pensamentos do coração e repassá-los a alguém. Muitos fatos e muitos acontecimentos vêm por causa das palavras. Precisamos estar atentos e bebamos somente do Espírito Santo para termos boas palavras. No versículo 19, nós temos o quinto ai. Ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O quinto e último ai sobre o mundo fala da idolatria. As pessoas que falam com ídolos. A pergunta que Deus faz é: pode o ídolo ensinar? Portanto, veja que as estátuas não podem andar nem falar, não podem nada porque não há fôlego nelas. Precisamos de buscar algo vivo, isto é, o Espírito Santo. O Espírito Santo é vivo e eterno. Devemos apartar de nossa alma e apartar a nossa alma de todos os ídolos, para que possamos compreender o Deus único e verdadeiro. Aqueles que falam com estátuas ou creem em ídolos não podem compreender as Escrituras, não podem compreender o Deus único e verdadeiro. Como serão guiados pelo Espírito se estão falando com algo que não vê e não ouve? Veja que está no versículo 19, capítulo 2 de Abacuque. Ai daquele que diz à madeira. Isto está relacionado a todos que religiosamente se aproximam de um ídolo. Louvamos ao Senhor por nos abrir esta palavra e para que possamos, nós mesmos, que cremos no Deus único e verdadeiro e temos experimentado o seu Espírito, possamos nos guardar dessas atitudes. Os 5 ais sobre o mundo, ou sobre os homens pecadores. Recordando, o primeiro ai é sobre a desonestidade, versículo 6. O segundo ai é sobre bens maus adquiridos, versículo 9. O terceiro ai é sobre a violência, versículo 12. O quarto ai é sobre bebida forte. O quinto ai é sobre a idolatria. Louvamos a Jesus, a luz do mundo, aquele que nos ilumina, para andarmos segundo o Espírito e estarmos livres das maldições. Lembre-se, Deus é misericordioso, mas também Ele é justiça. Ele tem a bênção e tem a maldição. Precisamos deixar de idealizar Deus e reconhecermos quem Ele é e que Ele está no trono. Sua palavra é a verdade e seu Espírito é Espírito de justiça. Louvamos o Senhor e esperamos no Senhor Jesus Cristo, o Senhor justiça nossa. Amém.